Queria convidar você a ler comigo um texto que se encontra no livro de Números, capítulo 23, versos 19. Põe, por favor, para mim, Jonathan. Números, capítulo 23, versículo 19, vai servir, é um versículo que vai nos direcionar a nossa reflexão dessa noite. Números, capítulo 23, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Vamos ler mais uma vez. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala alguma coisa e deixa de agir? Acaso ele promete alguma coisa e deixa de cumprir? Irmãos, a resposta a essas perguntas são fundamentais para a nossa vida espiritual, fundamentais para a edificação da nossa vida, para a manutenção da nossa fé. Meus irmãos, a semana passada, lá na nossa escola de formação ministerial, nós demos um estudo sobre a revelação de Deus. E é muito interessante a gente pensar nisso. A gente falou um pouquinho sobre isso pela manhã também. Tudo que nós podemos saber sobre Deus, tudo que nós podemos aprender sobre Deus, tudo o que a gente vai descobrir sobre Deus, só nos é possível porque Ele mesmo desejou ser conhecido. Essa revelação de Deus significa esse movimento de Deus de se permitir conhecer. Tudo que podemos saber acerca de Deus, nós só podemos saber porque Deus fez um movimento na nossa direção. Deus fez um movimento de se permitir descobrir. E nós temos a revelação geral de Deus. A revelação geral de Deus nos diz que Deus se mostra, se revela através, por exemplo, da sua criação. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que nenhum homem tem desculpa alguma de argumentar que não sabia que Deus existia. Nenhum homem, ele usa o termo que os homens são indesculpáveis. Ele vai dizer, homem alguma tem desculpa, pode usar como desculpa de que eu não sabia que Deus existia. E ele vai dizer assim, homem indesculpável, por quê? Porque toda a criação manifesta a existência de Deus. Toda a criação vai nos mostrar que Deus é um Deus que existe, que Ele é ativo nesse mundo. Então, Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da criação, e nós podemos ver através disso a manifestação de Deus. Mas Deus, esse Deus que deseja ser conhecido, Ele não só se revela através da sua criação. Ele se revela de forma muito especial. E a gente vai chamar isso, a teologia chama de revelação especial ou revelação particular. Significa o seguinte, de que esse Deus que deseja ser conhecido, ele se revela através de nós, através do registro da Bíblia Sagrada. Então, ou seja, tudo que nós precisamos saber acerca de Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o propósito dEle para a minha vida, o que Ele gostaria que eu fizesse, o que Ele gostaria que eu não fizesse, como Ele age, como é o seu caráter, tudo isso nós encontramos nesse livro. É a Bíblia que nos aponta quem Deus é. E isso é absolutamente importante para nós. Porque se nós não tivéssemos uma referência de quem Deus é, através desse livro tão confiável, nós provavelmente criaríamos para nós um Deus segundo a nossa imagem, segundo o nosso desejo, segundo o nosso querer.
E um Deus que é criado segundo a minha imagem, segundo a minha vontade, segundo o meu desejo, é um Deus que eu consigo manipular. É um Deus em que eu coloco na sua boca, coloco no seu caráter, coloco na sua personalidade atributos que eu gostaria que ele tivesse. E um Deus que eu consigo manipular nada é do que um ídolo na minha mão. Na verdade, o Deus revelado, o Deus da Bíblia, ele tem a sua forma particular de agir, a sua forma particular de pensar. E tudo que a gente pode conhecer acerca dele está revelado nesse livro. E isso é importante para nós, para quê? Para que nós não construamos em nosso coração deuses segundo a nossa vontade, deuses segundo o nosso querer, deuses que nós podemos manipular. Deuses que são, na verdade, o reflexo dos meus próprios desejos. Por isso, é absolutamente importante nós mergulharmos no livro sagrado para descobrir quais são as características desse Deus, quais são as características do Deus que a Bíblia revela, do Deus que se revela através da Bíblia. Hoje pela manhã, nós conversamos sobre uma característica desse Deus. Deus é um Deus que não esquece. Deus é um Deus que se lembra. Deus é um Deus que não tem lapso de memória. Deus não é um Deus que tem assim, eu não sei mais muito bem quem é você. A Bíblia vai dizer, Isaías 49 vai dizer o seguinte, olha, pode ser que uma mãe que amamenta o seu filho, pode ser que ela esqueça dele, mas eu nunca esquecerei de você. Por isso, esse Deus que lembra de nós, esse Deus que nos enxerga, esse Deus que não esquece de nós, esse fato de Deus não esquecer da gente é uma característica de Deus. Eu queria conversar com vocês sobre uma outra característica desse Deus. Porque, Gina, quanto mais nós conhecemos a Deus, o Deus que a Bíblia revela, mais intimidade temos com Ele, mais seguros nos sentimos nessa caminhada. Porque muitas vezes o nosso coração, os nossos desejos, as nossas carências, criam um Deus diferente do da Bíblia. Cria um Deus, por exemplo, nós vimos de manhã, muitas vezes a gente diz que Deus nos abandona, que Deus não está próximo de nós, e, na verdade, isso é um reflexo do que a gente está sentindo, do que a gente está imaginando, porque o que a Bíblia diz é um Deus que não esquece de nós. Uma outra característica que eu queria ver com vocês está justamente relatado no livro de Números. Ele vai dizer, e esse é um diálogo muito interessante entre Balaão e Baraque. Você, se quiser, visita o livro de Números, você vai ver um diálogo muito importante desse profeta. Ele vai dizer o seguinte, que Deus não é homem para mentir. E ele não é filho do homem para se arrepender. E aí surge para nós uma característica muito importante. É o Deus que cumpre totalmente aquilo que ele prometeu. Ou seja, é uma característica de Deus ser absolutamente fiel a tudo aquilo que ele diz. É característica de Deus de fazer cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Deus, na verdade, não desiste. Deus não muda de plano. Deus não muda de plano por causa de mim. Deus não abandona aquilo que ele prometeu por causa de mim. Ele é absolutamente fiel em tudo aquilo que ele diz. Significa o seguinte, se ele falou alguma coisa nessa palavra, essa palavra vai se cumprir. É assim que ele quer. Ele não abandona as suas promessas. Deus não é homem para mentir, ou seja, a mentira não é um artifício utilizado por Deus. Deus não mente, Deus não se arrepende. E tudo o que ele fala, ele o quê? Ele cumpre. Tudo que ele promete, ele cumpre. O que isso significa? Significa que eu posso confiar plenamente nas promessas de Deus.
Se Deus garantiu alguma coisa na sua palavra, ainda que o meu coração pense diferente, ainda que eu seja inclinado a pensar diferente, ainda que as circunstâncias me mostrem diferente, na verdade, tudo aquilo pode ser lançado contra uma promessa de Deus, mas eu posso estar certo e confiante de que Deus não mente, e se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a Bíblia está escrita dezenas, centenas de promessas de Deus, de coisas que Deus disse que ia fazer e tem cumprido. E uma das promessas de Deus mais importantes, irmãos, que nós precisamos crer e viver em função dessa promessa, é a promessa de que Deus estaria conosco todos os dias. Amém? Na verdade, Deus prometeu isso. Na verdade, Deus garantiu isso. Ele diz em Josué, no capítulo 1, por exemplo, ele vai dizer a Josué: não sou eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Qual é a promessa de Deus vinculada a nós? Ele estará conosco, Ele não nos desamparará, Ele não nos deixará sozinho, e saber isso é uma grande bênção para a nossa vida, saber que Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, essa é uma promessa do Antigo Testamento. Na verdade, ele fala isso para Josué, o contexto é outro, a história é outra. Essa promessa, ela se encerra, então, no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele está dizendo só sobre o povo de Israel. Ele está dizendo sobre só aquele povo escolhido. Ele está falando que Deus estaria só com aqueles homens, só com aqueles. Ok. E se você abrir lá em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, o próprio Jesus vai dizer: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei. Como é que termina o versículo 20? Você lembra? E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos uma promessa de Deus da sua companhia presente no Antigo Testamento, e nós temos a renovação dessa aliança, dessa promessa no Novo Testamento. Por quê? Porque Deus não mente. Ele não se arrepende. Se tem uma promessa de Deus de que Ele estará conosco, meu irmão, o meu coração pode ter a sensação de que eu estou sozinho. O meu coração pode ter a sensação de que eu estou abandonado. O meu coração pode ter a sensação de que Ele não se importa. O meu coração pode ter a sensação de que Ele não está olhando. O meu coração pode ter a sensação de que Ele me deixou de lado. Mas isso é somente a sensação do meu coração. E qual é a verdade da Escritura? A verdade da Escritura é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você percebe por que eu não ando com Deus de acordo com aquilo que eu sinto? Porque, por exemplo, você pode entrar aqui nesse lugar e pode chegar e dizer assim: mas eu não sinto aqui a presença de Deus. Eu não estou sentindo. Eu entrei aqui e não deu... Sabe como é que é, meu irmão? Aquele negócio? Não deu aquele negócio. Pelo fato de você não ter sentido nada, Deus então não está aqui? Deus não está presente? Ora, não é pelo que eu sinto, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele estaria presente. Eu posso sentir, eu posso não sentir.
Mas a verdade de Deus diz o seguinte: Jesus está presente aqui, que somos mais de 2, estamos reunidos no nome dEle. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Não espere sentir alguma coisa. Não espere sentir um arrepio, uma impressão, alguma experiência. Creia nas verdades que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Jesus está aqui, porque nós estamos aqui em nome dEle. Por isso, celebre a presença dEle, mesmo sem sentir, porque mais vale para nós a verdade da Escritura, as promessas de Deus, do que aquilo que nós sentimos em nosso coração. E a promessa de Jesus é: eu estarei com vocês. Por isso, no meio da sua luta, no meio da sua tragédia, no meio da sua dificuldade, você pode dizer: eu não sinto a presença de Deus, eu estou me sentindo abandonado, estou me sentindo sozinho. Eu quero dizer para você, isso é só uma sensação do seu coração, porque a verdade da Escritura é: no meio das nossas lutas não estamos sozinhos, é Ele que está conosco, amém? Por quê? Porque essa é uma promessa dEle. O salmista, no Salmo 119, no versículo 50, ele vai dizer uma palavra assim: olha, o que é que pode me trazer conforto e consolo no meio do meu sofrimento? A resposta é: as tuas promessas para mim. As promessas de Deus para nós, a verdade de que Deus promete coisas e cumpre, de que Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, para dizer uma coisa e não cumprir. Meu irmão, eu já deixei de cumprir tanta coisa que eu falei. Eu já disse que ia a lugares e que não fui. Eu já disse que ia orar por pessoas e esqueci. Eu já disse que ia ajudar alguém e acabei não indo. Eu já combinei coisas e no meio do caminho desisti, me arrependi. Eu já até, meu irmão, você não faz isso porque você é uma grande bênção, mas eu já fiz e eu procuro não fazer, mas às vezes acaba até fazendo. Eu já até falei uma mentirinha para poder não ir em algum compromisso. Você já fez isso? Senão que você é uma bênção, né? Sabe? Né? Do tipo assim, me adoeci, né? Adoeci. Às vezes a gente até adoece o outro, né, da família, assim: não, é que a minha mãe, é que o meu irmão, é que o meu cachorro, é que não sei o quê. As estratégias dos homens dizendo o seguinte: não vai dar para cumprir o combinado, não vai dar para fazer o que eu combinei, não vai dar para cumprir o que eu prometi, não vai dar para firmar aquilo que eu aliancei. E muitas vezes a gente usa o artifício de não vai dar, inventa uma desculpa. Tem gente que fala assim: não é uma mentira, é uma desculpa. Não, é mentira mesmo, coisa do homem. A Bíblia vai dizer que Deus não tem essa característica. Deus determinou no seu coração, através da sua soberania. Ele é soberano em decidir como Ele vai ser. E Ele decide o seguinte: aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. É a razão pela qual a gente encontra no texto bíblico que mesmo se nós formos infiéis, o que a Bíblia diz? Ele permanece o quê? Fiel. Porque Ele não está condicionado à minha fidelidade a Ele. Ele determinou no seu coração cumprir tudo aquilo que prometeu. E Ele fará. E se Ele disse que vai estar com a gente, Lucivânia, Ele vai estar. Pastor, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo. Mas eu não estou experimentando. Eu não estou experimentando. É por essa razão que a Bíblia diz que o justo viverá o quê? Pela fé. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Por quê? Porque nós não somos condicionados pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que experimentamos. Nós somos condicionados e firmados na verdade das promessas de Deus. E a verdade é, Ele não deixa de cumprir nenhuma. Ainda que eu e você não entendamos exatamente o que está acontecendo, por exemplo, agora. A gente não entende porquê do sofrimento, a gente não entende porquê dessa forma, a gente não entende porquê comigo, a gente não entende. Mas o fato de eu não entender não anula a promessa de Deus de que Ele estará comigo
todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, baseado em que verdade que você está afirmando que Ele vai cumprir as promessas dEle com a minha vida? Pela característica que Deus tem de prometer e cumprir. Pela característica que Deus tem de não mentir, de não se arrepender, de que Ele fala e age, de que Ele promete e Ele cumpre. Isso significa que Deus sempre vai cumprir a parte dEle. Nós, muitas vezes, deixamos de cumprir a nossa. E é óbvio, se a gente tivesse mais tempo, falaríamos, existem muitas promessas de Deus que são promessas condicionadas, né? Eu farei uma coisa se, eu farei se, muitas são condicionadas, mas essa da presença dEle constante na nossa vida, essa não está vinculada a condição nenhuma. É uma promessa que Ele faz, Gina. Eu estarei com você. Seja forte e corajosa, Gina. Eu estarei com você todos os dias. Seja forte, Rosa, e corajosa. Eu estarei com você todos os dias. Pastor, e no dia que eu não senti isso? No dia que eu não senti, Ele estará do mesmo jeito. Mas e no dia que eu achar que Ele me abandonou? Você está achando, mas a verdade da Escritura diz algo completamente diferente. Ele diz o seguinte: Ele estará. E eu preciso crer na verdade da Escritura e não na tolice do meu coração e não na incerteza do meu coração. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, se Ele promete a presença dEle na nossa vida em qualquer situação, e isso é uma promessa que Ele não vai quebrar, que Ele não vai deixar de cumprir, que efeito isso tem na minha vida? Que diferença isso faz na minha vida? Saber que Deus é um Deus que não quebra suas promessas, não quebra suas alianças. Ora, a primeira diferença que faz, que se Deus está presente, eu posso esperar com paciência o socorro de Deus, a provisão de Deus. Meus irmãos, nós somos parte de uma geração que vem desenvolvendo uma intolerância à espera. Não é verdade? Meus irmãos, eu sou um pouquinho mais velho do que alguns e mais novo do que um monte. Eu peguei uma transição do sem computador para computador. Eu, na minha empresa, fui um dos primeiros caras a aprender a lidar com isso. Hoje, a sensação que eu tenho é que eu não sei nada. Mas eu já tive uma época em que era o cara que mais entendia do negócio na minha empresa. Eu não sei se você já teve, mas nosso computador tinha tela verde. As letrinhas eram tudo verde. Quem pegou essa época aí, hein? Ninguém, só eu, né? Ou não tinha, né? Ou não é da época do computador, né? Depois, a gente tinha a oportunidade de ter, não era mais aquela telona verde, né? Aquele troço verde. Era cinza e fazia uns desenhinhos assim. Aí, daqui a pouco, aí chega o negócio da internet. Meu irmão, internet era um negócio assim. Joe, tu também, Daiane, tu não é tão novinha assim, não. Meu irmão, tu lembra daquele negócio, Joe, que tu tinha para conectar a internet, o negócio fica... Assim, aí, meu irmão, a internet era o seguinte, ou tu escolhia ter o telefone funcionando ou a internet. Então, tu queria ligar a internet, a mãe queria estar no telefone. Fala, pô, mãe, desliga porque eu quero acessar a internet. Aí, depois, esse negócio, meu irmão, virou fantástico. Porque é o seguinte, você podia ter o telefone e a internet. Aquilo foi libertador. Mas levava, meu irmão, uns 15 minutos para o troço entrar. Aquele barulheira. Tu lembra disso, Maiara? Não, né? Tu já é da época que entrou logo, né? Minha irmã, você tem que... Então, oh, meu Deus. Aquele troço demorava e demorava. E aí, meu irmão, quando você achava que ia, você descobria que não tinha ido. Aí, a coisa foi ficando rápida. Rápida, rápida. Hoje eu tenho um telefone, meu irmão, que eu aperto o negócio. Se ele levar 2 segundos e não abrir, eu sinto vontade de arremessar o desgraçado daqui lá na Arilhão. É ou não é? Você já sentiu vontade de quebrar seu celular alguma vez na vida? Já? Quem já? Levanta a mão, só para eu fazer uma pesquisa aqui. Amém. Agora, só uma pesquisa assim, mais apurada. Quem já quebrou o celular mesmo de raiva? Assim,
Já, ô Cezão, tu quebrou o celular? De raiva? Sério mesmo? E esse negócio todo é assim? Mas você não jogou na Verônica, não. Jogou em outro lugar, né? Isso por quê, irmãos? Porque nós temos sido trabalhados sistematicamente a não saber esperar, a não saber aguardar o tempo certo. A gente come macarrão duro porque não espera ele cozinhar. A gente come pizza, troço, a gente faz tudo ao contrário, porque a gente não quer mais esperar. E quando a gente sabe que Deus cumpre sua promessa, e que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que a gente não vai estar abandonado, é um convite a gente a esperar a provisão dEle. Se Ele está comigo, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai agir, talvez não da forma que eu quero, mas Ele vai agir, e eu posso esperar com paciência. O salmista, no Salmo 41, vai dizer assim: eu esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. A ideia que a gente tem desse versículo é que ele clama por socorro, mas o socorro não vem de forma imediata. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver, né? O anjo chegando para atender Daniel, ele vai dizer: desde o primeiro dia que você se inclinou a buscar o Senhor, eu estou vindo. Mas aí tem a ideia do o príncipe da Pérsia impediu Deus chegar, tem toda uma teologia por trás disso muito interessante. É que ele está vindo, mas ainda não chegou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está sofrendo muitas angústias e ansiedades, porque você acha que Deus não está vindo, ou não vai chegar, ou não está presente. Isso aí está sendo produzido no ambiente do coração e da mente, porque a verdade de Deus afirma: Ele já está aí, Ele já está com você. Você pode ter paciência, aguardar, porque quando Deus está conosco, algo novo pode acontecer. Quantas pessoas, irmãos, estavam vivendo situações que achavam que era o fim, e hoje olham para trás e podem dizer assim: venci, superei, outra coisa nova aconteceu. A gente achou que não ia dar certo, que não ia acontecer, que ia ser o final da minha vida, e quando a gente viu, Deus realizou algo extraordinário. Porque a gente sabe que Deus está presente, a gente pode esperar com paciência, porque a gente precisa aprender que Ele vai cumprir a promessa, Ele está presente, nós podemos confiar incondicionalmente. O salmista, no Salmo 37, verso 5, vai dizer: entrega, você se lembra de cabeça? O teu caminho ao Senhor, confia nele, o quê? O mais Ele vai fazer. Confiar incondicionalmente é crer que, mesmo sem sentir, sem experimentar, sem ver, é crer que Ele está e que Ele está agindo. Irmãos, Deus age em todo momento, em todo tempo. Às vezes, para nos abençoar aqui, Deus está movendo coisa em lugar que você nem imagina. Às vezes, para fazer algo dar certo aqui, Deus está agindo em lugares onde você nem pensa que está acontecendo. Encontros que Deus está promovendo para querer abençoar a sua vida e que você nem imaginava que iriam acontecer. Portas que Deus quer abrir e que, na verdade, a única coisa que você está vendo hoje são portas fechadas, mas tem Deus agindo em lugares, em instâncias que você não está vendo. E daqui a pouco, quando a gente vê um conhecido que é o conhecido, lembrou de nós e nos ligou. E você fala assim: nossa, que coincidência, gente. Ele ligou e exatamente ele trabalha no lugar onde eu precisava do não sei o quê. Tem nada de coincidência, o que tem é um Deus agindo em nosso favor. Mas nós, às vezes, somos impacientes, nós não confiamos, e aí nós não esperamos para receber de Deus. Outra coisa, se eu creio que Ele está presente, eu não preciso ter medo do sofrimento. Ninguém quer sofrer.
Ninguém quer experimentar sofrimento, mas às vezes ele chega. E quando ele chega, a gente morre de medo dele, porque a gente acha que ele nunca vai passar. A gente acha que ele vai ser o nosso companheiro para a vida inteira, mas isso não é verdade. Quando nós passamos pelos nossos piores momentos, às vezes são os momentos em que nós temos a sensação de que Deus não está. Às vezes, quando vivemos nossas piores experiências, e quando a gente acha assim, caramba, era agora que eu precisava de Deus, e eu acho que Ele não está, nesse momento, meus irmãos, é que Ele está. E só está sendo possível suportar esse sofrimento, porque Ele está. Só está sendo possível levantar de manhã, porque Ele está presente. Só está sendo possível vislumbrar alguma coisa, porque Ele está presente. Quando a gente lê no Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que diz? Não temerei mal algum. Como é que termina? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado que me consolam. É claro que vai existir vale da sombra da morte para nós. É claro que vão existir situações que vão nos testar até o limite. É claro que existirão situações em que a gente acha que não vai passar. Mas quer saber? Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente pode passar sem tremer. Por quê? Porque tem uma promessa. Por que o salmista declara isso no Salmo 24, Rosa? Por que ele declara? Quando ele passa pelo vale da sombra da morte, ele pode não temer, porque existe uma promessa para ele. Qual é a promessa? Eu estarei com você. Aonde? No vale da sombra da morte. Mas também no pico da conquista, no vale da dificuldade, mas na montanha da realização. Ele vai estar na formatura, no casamento, na primeira casa, na segunda casa, na terceira casa, na ampliação da casa, no nascimento do neto, nascimento do filho, ele estará. Mas ele também vai estar conosco na perda do filho, na perda da mãe, na perda das coisas, na perda do emprego, no término do namoro, na doença que chega, na notícia que vem. Ele vai estar com a gente. Ele vai estar com a gente celebrando as conquistas, mas ele vai estar com a gente no nosso vale da sombra da morte. Ele estará conosco e vai ter, meu irmão. Diga, vai ter. Diga, vai ter. Vai ter uma vara, vai ter um cajado nos consolando, vai ter. Vai ter um escape. A Bíblia diz que nós não seremos tentados além da nossa capacidade de suportar. Quando está no limite, a Bíblia diz que Ele providencia um escape, um renovo. Tem uma música que eu sempre troco tudo, Nara. Como é que é? O escape, o descanso, o renovo, a recompensa vem sem demora. Só tem escape, só tem renovo, só tem descanso, só tem recompensa para aquele que passa pelo vale da sombra da morte. Quem não está cansado não precisa descansar, meu irmão, não é verdade? Né? Quem não está abalado não precisa de renovo, né? Aquele que passa pelo vale da sombra da morte, é ele que precisa, e tem uma promessa de Deus. Por que nós podemos crer que Ele vai cumprir, Ele vai estar conosco? Sabe por quê? Você não pode esquecer nunca mais esse versículo. Por quê? Porque Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Quando Ele fala que vai agir, Ele vai agir. E tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Quando a sua mente e seu coração começarem a duvidar, o que você tem que pedir? Espírito Santo me lembra uma palavra e Ele vai trazer no teu coração. Digo o seguinte: Ele vai cumprir, porque Ele prometeu. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para te enganar. Ele vai fazer. Então, a gente não precisa ter medo do sofrimento. Quando a gente tem certeza da presença de Deus, dessa promessa que Ele prometeu para nós,
nós podemos renovar as nossas forças para continuar. Rosa, não tem a sensação, às vezes, de que a gente vai cair pelo caminho? Por que a gente consegue levantar? Por quê? Você acha que é a força das nossas mãos? Você acha que é uma motivação especial? Meu irmão, a gente só levanta porque tem uma promessa para a nossa vida. Eu estarei com vocês e nós vamos cair e Deus irá nos levantar. E nós vamos nos levantar, e Deus vai nos usar para usar a nossa vida para alguém que está caído no meio do caminho, porque é nesse sistema que Deus vai agindo, Deus vai nos levantando, nos sustentando a cada dia, nos renovando. Ele está conosco. Eu não preciso ter medo das ruas escuras, eu preciso ter prudência nas ruas escuras. Por quê? Eu não vou ficar me metendo em rua escura de bobeira, mas se eu precisar passar, eu posso confiar, o Senhor vai passar comigo. Pastor, e se alguma coisa acontecer? Ele sabe. E se não der certo? Ele sabe. E se eu morrer? Ele sabe. Diogo, tem até promessa para nós, para se as coisas derem errado. Tem até promessa para nós, irmãos. Se nós morrermos, tem promessa para nós. Teve promessa para o ladrão na cruz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele homem morreu, pendurado naquela cruz do lado de Jesus. Ele abre os seus olhos onde ele está. No paraíso, eu posso confiar nisso, sabe por quê? Porque Jesus falou. E se ele falou, é verdade. E se ele disse que vai estar comigo, ele vai estar. E se ele falou que se eu morrer, salvo, eu acordo, levanto na presença dele, isso vai acontecer. Por isso eu posso descansar em Deus, eu posso caminhar com Deus, eu posso me sentir seguro em Deus. Mas preste bem atenção, nós nos sentimos seguros por causa das promessas e por causa de quem Deus é. Porque se nós formos depender daquilo que nós sentimos, a maioria do tempo a gente sente medo, a maioria do tempo a gente sente solidão, a maioria do tempo a gente sente abandono, desamparo. Isso é o que a gente está sentindo. Mas o que a Bíblia diz que é verdade? É que tem um Deus que me sustenta todos os dias. Então, em vez de acreditar na minha mente e no meu coração, eu vou buscar recurso na revelação especial de Deus, na palavra dele. É por isso que os profetas geralmente começam suas profecias dizendo: assim diz o Senhor. Por quê? Assim diz aquele que quer se revelar a você. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida nessa noite. Lu, tem promessa de Deus para você, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tem presença de Deus na nossa vida, isso é uma promessa, Ele vai cumprir. Edley, você não está sozinho, Ele prometeu estar junto, e Ele não é homem para trair aquilo que Ele falou que ia fazer. Confie em Deus, creia em Deus. Deixa essa verdade de um Deus que tem características inundar o seu coração. Tira do seu coração o Deus que você fabricou, que você criou, o Deus que tem as limitações que você quer que Ele tenha. Deixa entrar no seu coração o Deus que a Bíblia revela. E o Deus que a Bíblia revela é um Deus que não esquece da gente. O Deus que a Bíblia revela é um Deus que está sempre presente. Essas são algumas das características de Deus. Você conhecer mais algumas? Domingo que vem, 9 horas da manhã, tem um vídeo lá. Vamos estar falando de alguns atributos de Deus, características que Deus tem. Eu queria terminar essa celebração cantando, adorando ao Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos terminar esse encontro. Esse encontro de homens e mulheres com o Deus de promessas. Eu queria convidar você a gente celebrar um Deus que tem promessa para mim e tem promessa para você.
mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Você não está aplaudindo a mim, nem a Anne, que cantou lindamente, nem os meninos. Você está celebrando a um Deus que é um Deus de promessas. E há um Deus que não mente, que não anula a sua promessa. Ele continua plenamente fiel, Gina, e Ele vai cumprir tudo o que prometeu. E quando o meu coração e o seu coração começar a dizer o seguinte: eu estou sozinho, eu estou desamparado, ninguém está vendo, eu estou caminhando sozinho nas nossas lutas, que o Espírito Santo traga ao seu coração e à sua memória que Deus é um Deus que não mente, as promessas dele vão se cumprir, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Pastor, não estou sentindo, não importa. Você não precisa sentir, você precisa crer. Deus quer realizar algo extraordinário na nossa vida. E algo que Deus quer fazer é nos reconectar com Deus da Bíblia.
Deus quer desfazer os ídolos que construímos no nosso coração. O Deus que é formado segundo a minha imagem. O Deus que é formado segundo aquilo que eu quero que Ele seja. Deus quer destruir esses ídolos para que o Deus da Bíblia venha reinar na nossa vida. E você pode acreditar, Ele vai cumprir todas as promessas. Você não está sozinho em momento algum. O Deus de promessa garantiu isso. Amém? Que você tenha uma semana incrível pela frente, viu? Uma semana muito abençoada. Para aquele que trabalha no comércio, amanhã é feriado, né? Diz a lenda, Deus abençoe. Ih, Raquel. Raquel celebrou ali, né? Com um golaço do Vasco ali, né? Falou, nossa, isso é muito bom. Que você aproveite seu feriado, que você aproveite sua semana, aproveite seu dia. A Lindonice está pedindo que todos os professores do Ministério Infantil e a galera que ajuda no Ministério Infantil, não é isso, Lindonice? Que fica um pouquinho aqui, que tem bênção aí para você, meu irmão. Tem graça de Deus para a sua vida, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor, Deus de promessa, Deus fiel. Conduz teu povo agora para suas casas, para essa semana que eles têm pela frente, e que seja uma semana incrível, de grandes experiências com o Senhor. E quando o coração começar a dizer que não vai dar certo, que o Senhor faça, ó Deus, a nossa mente recordar das tuas promessas. Quando acharmos que estamos sozinhos, que o teu Espírito nos traga a tua palavra, a nossa mente dizendo, eu estarei com vocês. E que seja uma semana abençoada para cada um. Abençoa ele, sua família, seu trabalho, seu lazer, seu descanso. Abençoa teu povo, é o nosso pedido, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.